E diante de toda essa realidade, né, que a gente vê tanta corrupção, a gente falou um pouco ali sobre a questão de pesquisar, ir a fundo, e você é um cara que pesquisa muito. Qual é a sua perspectiva hoje ao analisar o cenário político aqui na cidade de Eunápolis? Qual é a sua visão? Eu penso que Eunápolis precisa trabalhar na construção de um novo viés Aham. a nível de grupo político, a nível de forma de se governar, né? Eu, particularmente, entendo que nós, ao longo dos últimos 20 anos, nós tivemos dois grupos, basicamente, né, se alternando no poder, e esses grupos já apresentaram aí defeitos e virtudes também. Mas a questão é, entre defeitos e virtudes, esses modelos que já nos foram apresentados, é o modelo que Eunápolis merece? É o modelo o qual nós queremos para a nossa cidade? Nós não podemos viver a vida inteira de pragmatismo político. O que é isso? Pragmatismo político é quando você escolhe em uma determinada situação ali o menos pior. É óbvio que vai ter situações na nossa vida como cidadão e até como político que você vai tomar decisões pragmáticas, mas nós não podemos viver a vida inteira refém disso. Nós precisamos trabalhar na construção de uma nova forma de se gerir a cidade, de se pensar a cidade. Eu não gosto desse tipo de coisa quando você assume uma gestão e você assim, aquela filosofia de terra arrasada, tudo antes de mim era ruim e a partir de agora tudo vai ser maravilhoso. Eu creio que você precisa aprender com os erros. Até porque ninguém é perfeito, né? Exato, e parar de ficar responsabilizando pessoas que já não estão mais, de alguma certa forma, envolvidas no processo, né? Às vezes você tem no Brasil pessoas que estão responsabilizando pessoas que já morreram. Então, nós precisamos ter uma política mais propositiva. Nós precisamos de uma construção de um novo grupo na cidade, a nível de gestão. E quando eu falo um novo grupo, eu não falo novo simplesmente na idade, eu falo novo em preparo técnico e moral, porque isso é importante se dizer. Nós, quando vamos escolher nossos representantes, nós devemos levar em conta de forma muito rigorosa o preparo técnico e moral. O que é isso? Preparo técnico é a habilitação adequada para se exercer o cargo. Ou seja, se eu vou contratar, André, você tem uma empresa, André, você contrataria alguém para poder gerir essa empresa que não tivesse competência para poder ocupar o cargo? De forma alguma. Por que você não faria isso? Porque, de certa forma, não vai ter a produtividade necessária para que haja o crescimento, né, dessa função e atuação. A chance da empresa quebrar é muito grande, né? Muito grande. Mas nós fazemos isso na política. Nós pegamos pessoas que não têm competência nenhuma para poder gerir uma cidade, para poder ocupar para poder exercer uma atividade parlamentar, e elas estão lá. Esse é o preparo técnico, mas tem um outro preparo, que é o preparo moral. Você contrataria alguém para poder gerir uma empresa que fosse competente naquilo que faz, ou seja, exerce de forma habilidosa, tem perícia naquilo que faz, mas é uma pessoa mau caráter? Que qualquer chance... Ela é uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo, nenhum valor ético, nenhum valor moral? Você acha que essa pessoa seria um bom gestor? De fato, não seria. Não seria. É óbvio que tem ressalvadas muitas diferenças aqui entre o setor privado e o público. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, da mesma forma no setor público, não basta ter competência técnica, tem que ter competência moral. Às vezes a gente vai mudando isso. Por exemplo, eu voltei, ele não entende muito do que fala não, mas é um cara bom. É um cara é um cara de caráter, é um cara que eu sei que não vai roubar. Ok, mas a política precisa ser mais do que isso. A vida da cidade não vai melhorar dessa forma. Ou então o contrário, não. Ele é uma pessoa que fala com propriedade, que é uma pessoa que tem competência para poder desenvolver esse serviço, para poder ocupar esse cargo, mas é uma pessoa que tem um caráter duvidoso. Olha só que Então, interessante. Nós vamos cair nessa armadilha, nós precisamos fugir dessa armadilha e propor uma forma de política diferente. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio aí faria toda a diferença, porque de fato, se ele sobra em honestidade, mas não tem capacidade técnica, ele vai acabar incorrendo na desonestidade, digamos assim, pelo grupo, porque pode ter alguém que tem um conhecimento, que faça manipulação, né? E o coloque em uma situação de sair como corrupto, mesmo que ele não seja corrupto. Exato, porque existem políticos no Brasil que eles têm preparo moral, mas não têm técnico. Ou seja, são pessoas que elas geralmente elas não têm nenhum problema com corrupção. Elas dificilmente vão estar envolvidas em alguma questão de corrupção, mas elas vão fazer um péssimo trabalho. Tem os dois lados da moeda, trabalho. Né? Há políticos no Brasil que têm um preparo técnico grande, primordial, nível de conhecimento altíssimo, né?
a forma como se apresenta a sociedade é fantástica, mas não tem preparo moral. Preparo moral é zero. Aí você tem vários exemplos desses que estão envolvidos aí. As palavras não condizem com o que faz, né? Qual é o resultado disso? Inúmeros casos de corrupção. Essa questão que a gente precisa analisar de forma profunda no Brasil. Nós precisamos de políticos preparados tecnicamente e preparados moralmente. Show. Somente esses que irão apresentar propostas que realmente vão impactar de forma relevante a vida das pessoas para melhor. Você puxou um leque para o nível nacional, e é uma pergunta do Tássio Salles, e a pergunta dele é justamente essa: como você avalia a política a nível nacional, hoje, o contexto atual? É um contexto... É como você falou, olhando daqui para frente agora, não adianta a gente ficar escavando lá o passado. Assim, essa análise, ela é uma análise complexa e ela demanda um grande tempo, né? Eu vou tentar abordar algumas questões aqui e à medida que for fluindo a gente pode estar entrando em outras. Hoje nós temos um país que, infelizmente, está extremamente radicalizado, né? Você tem um governo, que é o governo Bolsonaro, e tem um novo velho forma de governar, um novo velho político que se apresenta como alternativa aí, que são os dois que estão liderando a pesquisa, que é o ex-presidente, né, Lula. E o que acontece é que você está caminhando para uma eleição extremamente radicalizada. Isso aí está muito evidente na nossa mente. E as pessoas, às vezes, elas não entendem o porquê disso. Por que o país ele caminhou para isso, né? A ideia lá é a seguinte, né? Em 2018, vamos votar em Bolsonaro para poder tirar o poder do poder. E agora parece que aí vamos votar em Lula para poder tirar Bolsonaro do poder. Então, você percebe as mesmas coisas se repetindo, né? Isso é explicado pela forma como essas duas pessoas fazem política, né? Tanto Bolsonaro como Lula, eles encaram a política como uma forma de redenção. E quando você encara a política como um instrumento para redenção, ou seja, eu sou o salvador da pátria, eu tenho um modelo que vai resolver os problemas da nação, você cai numa coisa chamada idolatria política. Por quê? Quando a política é usada como uma ferramenta de redenção, como algo que vai mudar de forma assim completa a vida das pessoas, você começa a ter a idolatria política, que ela gira em torno do quê? Da figura de um líder. De um líder, geralmente um populista, seja ele de direita ou de esquerda. Então, basicamente a realidade que nós temos hoje, né? Nós temos o Bolsonaro e o Lula que trabalham muito bem essa questão e a partir daí você cria pessoas que, independentemente do que eles vierem a fazer ou deixar de fazer, elas irão seguir apoiando eles, né? Então, é óbvio, você vai ter grupos que eles vão deixar de apoiar ao longo do tempo. Mas a base dessa forma de fazer política é essa. É a política como forma de redenção que gera idolatria. E com isso você vai mergulhando. Não é nem redenção do país em si, mas redenção do próprio partido, né? Porque se for uma redenção em prol do país, beleza. Mas é redenção do partido em si, do seu nome que está em jogo, né? Olha só como é que essas coisas vão sendo aplicadas. Esse ponto que você colocou é muito interessante. Teoricamente, a redenção do país, mas no fundo é a redenção... Algo pessoal. Pessoal, entendeu? Então, por exemplo, na década de 90, o PT soube trabalhar isso muito bem. O que o PT fez? O PT percebeu o desastre, se aproveitou do desastre que foi o governo Collor, percebeu o momento ruim que o país vivia. Então ali era muito ótimo, era um cenário muito bom, propício para poder criticar o capitalismo. Então o PT cunhou a expressão neoliberal. Então tudo que era neoliberal era ruim. Por quê? Porque o neoliberalismo vai representar a extinção dos programas sociais, vai ser um retrocesso em direitos que já foram conquistados. E aí o que acontece? Começou a trabalhar bem isso, até que chegou um ponto em que culminou com a eleição do ex-presidente Lula em 2002. Né? E no fim das contas, você percebe o que deu, né? O governo, né? Foi um governo que, comprovadamente, o governo mais perdulário da história do mundo. Nunca um governo foi tão gastador e esteve envolvido em tantos escândalos de corrupção como foi o governo do PT. Então, você percebe claramente aí vários contrassensos nessa questão. Você